Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro e host desse podcast. Hoje nós trouxemos um tema bem impactante aí que vai fazer a cabeça de muitos dentistas fritar. Antes de apresentar minha convidada, eu tenho um recadinho para vocês. Nos últimos episódios, muitas pessoas têm me perguntado sobre como funciona o trabalho do Instituto. O Instituto Financeiro, que leva o meu nome, Alan Espinosa, que atende mais de 800 consultórios odontológicos em 25 estados do Brasil, é especializado em gestão financeira para dentistas. E a gente vem fazendo um trabalho aí ao longo de 10 anos atendendo dentistas no Brasil inteiro. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai ter um QR Code aqui na tela. É só você entrar em contato com a nossa equipe e marcar uma reunião com a gente que nós vamos explicar certinho para você como funciona esse trabalho que vem mudando a vida dos dentistas. O tema de hoje é como construir sua independência financeira com apenas 3 anos de formação. Pois é, para isso eu trouxe aqui uma pessoa que é muito especial, uma pessoa que eu conheci há alguns anos, que eu pude conhecer aí um pouco da trajetória e tenho acompanhado o trabalho que ela vem exercendo aí na odontologia. Doutora Thaís Calisto, seja muito bem-vinda, criadora do curso Diamond Experience, referência em naturalidade nas lentes em resina no Brasil, cirurgia dentista, empreendedora. Thaís, muito bem-vinda, estou muito feliz em receber você aqui. Muito obrigada, primeiramente boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho da minha trajetória e como você fez parte dela também, né? Então, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa de muito valor para vários dentistas aqui, que assim como eu, também se formaram há pouco tempo e querem aí conquistar grandes coisas, né, na odontologia. E Thaís, é um tema impactante, né? Sim. Porque tem dentistas aí com bastante tempo de mercado. E a gente falar aqui sobre como construir independência financeira, que é o sonho de muita gente, em apenas 3 anos, eu acho que vai realmente fritar a cabeça da galera. Sim, não, verdade. Mas é possível, né? Eu sou a prova viva de que isso é possível. E não quer dizer que é fácil? Não é fácil. Fácil jamais. Mas que é possível, sem dúvidas. Boa. E pra gente começar, vamos, assim, um passinho de cada vez. Eu gostaria que você me contasse por qual motivo você escolheu ser dentista. Então, isso é desde a minha infância, né? A minha irmã mais velha, quando ela era bem novinha também, ela sofreu um trauma dentário que precisou ficar indo ao dentista, assim, durante anos, o tempo todo. Então, todo mês eu estava indo lá com a minha irmã e a minha mãe ao dentista. E ali eu já me apaixonei. Sempre que me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu falava, eu quero ser dentista, eu vou ser dentista. Só que eu fui crescendo, né, na escola, chegou no ensino médio, eu gostava muito de matemática, e aí fazer odontologia nem passou mais na minha cabeça, justamente por gostar de matemática. E aí eu pensei em fazer engenharia, né? Só que antes de já ingressar na faculdade, eu fiquei 6 meses ainda parada, decidindo o que eu ia fazer, porque eu não tinha certeza se era realmente isso que eu queria, né? Era só uma aptidão ali pela matéria, por contas, mas nada em específico pela profissão. E aí eu fiquei esses 6 meses pesquisando sobre várias profissões e o que mais se encaixaria ali comigo, né? O que fazia mais sentido para mim. E foi quando eu vi que a minha paixão realmente era servir pessoas, ajudar pessoas. E na engenharia eu não iria conseguir fazer isso de uma forma direta, né? E foi quando eu lembrei desse amor pela odontologia que eu tinha desde criança. E na época algumas amigas também me incentivaram bastante, também fizeram, né, a faculdade ali junto comigo. E foi esse motivo que me levou. Foi algo ali desde a infância e depois eu vi que realmente era o que mais fazia sentido para minha vida. Bem curioso, né? Porque Sim. uma experiência lá com a irmã, Sim, né? Exato. E você devia ser bem novinha. Eu devia ter 3, 4 anos quando a gente começou. Então, às vezes ela chorava, ela odiava. Ela chorava e falava, deixa eu ficar no lugar dela. Porque eu gostava muito. Entendi. E de odontologia para engenharia, realmente, É. totalmente Tem um oposto. abismo ali entre os
dois, né? Já parou pra pensar o quanto tua vida seria diferente hoje se você tivesse ido pra engenharia? Você já pensou nisso? Totalmente. Já porque eu tenho amigos que fizeram engenharia e, assim, ainda não conseguiram chegar num ponto que realmente se sintam, né, satisfeitos com a carreira em si. Nem só financeiramente falando, mas com a carreira em si de engenharia. Sim. Não, e assim, a gente pode ter sucesso em qualquer área, qualquer mas com área. certeza você era pra ser dentista e Sim. acabou. Não tem essa, né? Sim, não tem Boa. dúvidas disso. E você se formou em que ano? Pra ficar registrado aqui, porque foi tão rápida essa tua ascensão aí dentro da odontologia. Foi. Eu me formei no final de 2020, só que foi ali no auge da pandemia, né? Então ficou aquela coisa, finalzinho de 2020, início de 2021, mas foi final de 2020, que era para ter acontecido. E aí, se formou e foi fazer o quê? Então, assim que eu me formei, eu não tinha nem noção de qual especialidade eu seguiria, porque eu me dediquei a faculdade inteira para me especializar em bucomaxilo. Era algo que eu queria desde o início, era realmente um sonho. E para se especializar em buco, a gente precisa construir um currículo desde o início da faculdade. Isso faz toda a diferença para você passar na residência, né? E desde o início da faculdade eu fazia isso. Eu assistia a inúmeras palestras, eu fazia muito estágio, tudo isso por fora. E apresentava painéis. Só que alguns episódios ali no finalzinho da graduação me fizeram desistir da buco. Então, assim que acabou a faculdade, eu já não sabia mais o que fazer. Eu me vi realmente perdida, sem ter um rumo, tanto de escolha de especialidade, quanto do que realmente eu iria fazer, porque eu não tinha condições de abrir um consultório. Algumas pessoas que se formaram comigo já saíram, já abrindo consultório, mas isso não era uma realidade para mim. Era algo bem distante até. E aí eu comecei a trabalhar em clínica popular. Eu trabalhava em clínica por convênio. Eu cheguei a fazer um curso de harmonização, assim, logo no início. E cheguei a trabalhar também em outros lugares com harmonização, mas sempre nesse nicho ali mais popular que nunca me trouxe muito retorno. Foi pra clínica popular, então. Isso. Atendia no volume também, aquela loucura de clínica popular? Então, tava bem ali na pandemia ainda, né? As pessoas ainda tinham muito medo, tinha aquela coisa da questão financeira também. Então, eu peguei um fluxo reduzido, né? Foi o contrário. As clínicas que eu trabalhava tinham acabado também de sofrer, né? Com essa crise da pandemia. Então, estavam com mudanças. E aí, em vez de atender muito paciente, eu ia para a clínica, às vezes passava o dia inteiro e não atendia ninguém. Mas eu tinha que ir, eu praticamente pagava para trabalhar, né? Porque eu gastava com condução, alimentação. Chegava lá, não tinha nenhum paciente para atender. E o teu ganho era percentual? Era percentual. Nossa. Em cima do que eu fazia, que era já que não muito fazia, pouco, entendi. Que não fazia. E eu passava, na verdade, o dia fazendo avaliação, porque eles chamavam, assim, pessoas que lá onde eu moro tem um calçadão, né? Lá onde eram essas clínicas. Então, eles abordavam as pessoas na rua, praticamente obrigavam elas a subirem para fazer uma consulta de avaliação. E às vezes eu fazia muitas consultas de avaliação e ninguém fechava nada. Então, foi bem difícil, assim, esse início. Fora as outras clínicas que eu trabalhava, né? Principalmente a de convênio. Convênio eu atendia bastante. Porque eu cheguei a atender em uns 5 ou 6 lugares diferentes na mesma semana. Porque onde tinha dia e horário para trabalhar, eu sempre estava procurando ali. Você se formou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E esses 5 lugares diferentes, tudo ali no Rio de Janeiro também. Tudo no Rio de Janeiro em lugares separados, diferentes, distantes. Mas eu ia. Era o que Não tinha. importava, era o que tinha. Eu precisava trabalhar, entendeu? E quais eram as maiores dificuldades? Pô, trabalhar sem receber uma dificuldade. Sim. Se formar sem saber o que ia fazer também, eu acho que foi uma dificuldade grande ali. Sim. Mas quais as principais dificuldades você encontrou nesse período? Então, acredito que o mercado de trabalho, né, estava ali, como eu falei, na pandemia, mas apesar disso, muita gente se formando também o tempo todo, e a clínica popular é o que, né, parece ser ali o único caminho a se seguir. Pelo menos para mim, né, na minha realidade no momento, foi isso. Então, essa foi uma dificuldade, primeiramente, o mercado de trabalho que oferecia ali
não só um pagamento ruim, mas condições ruins também de trabalho, né? Como eu falei, eu trabalhava em 5 lugares diferentes, então essa questão do deslocamento também era muito ruim. Mas eu ia, assim, tava no início, então para mim ainda era felicidade, né? O mais agravante que você teve, eu acho que nem foi as clínicas em si, foi não ter o paciente. Por conta da pandemia, acho que isso piorou, né? Sim. Porque se você se desloca, chega lá, trabalha, mas recebe alguma coisa, ainda, sim, vamos dizer assim. Mas foi o contrário. Só que para mim tudo aconteceu muito rápido, né? Quanto tempo depois disso tudo? Qual foi a virada de chave? Então, eu comecei logo em janeiro, assim que eu me formei, eu já estava atendendo, porque alguns conhecidos foram chamando e toda oportunidade que aparecia eu abraçava. Só que no meio do ano, assim, uma amiga minha que tinha consultório, ela começou a me chamar para atender alguns pacientes dela que precisavam de restauração, limpeza, extração, essas coisas, porque ela só fazia harmonização. E aí teve um belo dia, foi logo julho, assim. De 21 ainda. De 21 ainda. Eu tinha 6 meses de formada, né? Eu já fazia muita restauração, né? Eu pegava qualquer casinho que aparecia, às vezes atendendo por convênio mesmo. A pessoa precisava só de uma restauraçãozinha ali no dente da frente, mas eu sempre busquei dar o meu melhor. Então, ver a satisfação do paciente ali com cada restauração que eu fazia me fez gostar muito de resina. E aí apareceu um paciente querendo consertar 2 dentes que ele tinha quebrado. E aí, sem fazer curso nem nada, eu falei, vamos fazer uma faceta de resina? Porque eu acompanhava muitos dentistas, né? Assim, no Instagram. E todo conteúdo que eu via, eu buscava ali aprender o máximo. Porque curso eu já tinha vontade de fazer, mas não podia, e estava no auge, condições. né? Porque a faceta de resina estourou na pandemia. Sim, exato. Foi bem nessa época ali de 2021 mesmo. E eu tinha muita vontade de fazer curso, mas eu ainda não podia. Não tinha o valor. E eu decidi mesmo assim arriscar, fazer. Porque eu já tinha aquela mão, já ia fazendo. Às vezes era uma restauraçãozinha pequena que o paciente precisava. Eu já fazia praticamente uma faceta. Então, eu decidi arriscar, oferecer para o paciente e ele topou. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas deu tudo certo. Eu postei esse caso de 2 dentes que eu fiz. Era na frente? 2 dentes da frente, 2 centrais. E as pessoas gostaram. Assim, tá até hoje esse caso lá no meu Instagram, porque foi ali realmente meu pontapé inicial. E aí, a partir dali, começou a surgir uma procura, né? Uma certa procura realmente de pessoas interessadas em fazer, não necessariamente a boca toda, mas era sempre assim, 2 dentes, daqui a pouco eu fui fazendo 4, daqui a pouco 6, até que eu fiz um caso de 6 dentes mesmo. Sem curso ainda. Sem curso ainda. E esse caso que eu postei bombou, porque todos que eu fazia eu postava, independente de estar perfeito ou não, eu postava, né? O Instagram é a nossa principal ferramenta hoje em dia e há 3 anos atrás foi o que realmente me ajudou, né, nessa questão de mostrar o meu trabalho. Porque eu sempre tive essa noção da internet, na faculdade mesmo. Eu já tinha um Instagram voltado para odontologia, eu fazia resumos, desenhos ali e postava, né, para ajudar outros estudantes. E aí, conforme eu me formei, eu continuei fazendo o mesmo, né? Eu precisava mostrar para as pessoas que eu era dentista. E eu postava tudo, independente de ser bom ou não, porém as pessoas gostavam, porque hoje em dia eu vejo, né, que não era a coisa mais linda do mundo. Mas era o que você fazia. Mas era o que eu fazia, e para as pessoas, principalmente para o paciente, aquilo era uma mudança de vida. E aí, quando eu postei esse caso de 6 dentes, assim, bombou. Começou a ter uma procura maior, né? Ali eu ainda trabalhava na clínica popular, ainda atendia convênio, só que eu passei a alugar um consultório, se eu não me engano, a partir de agosto, setembro, assim. Ainda de 2021. Passei a alugar um consultório 1 vez por semana. Cheia de medo, né? Se daria certo, se eu teria paciente para atender.
Mas foi dando certo, né? Às vezes não tinha paciente, mas na mesma semana eu dava um jeito, atendia alguém, chamava algum amigo, fazia alguma coisa. E assim foi. Até que um dia, como é que se diz? Ele é marido de uma blogueira que era muito famosa, muito conhecida ali na minha cidade. Ele se interessou pelo meu trabalho e ele veio me perguntar quanto seria, que ele queria muito fazer. Eu passei o valor, sem ainda nem ver que era ele. E depois, quando eu vi, eu perguntei se ele queria fazer uma parceria, né? Eu fazia as lentes nele e ela, blogueira, divulgava o meu trabalho. E aí, eu achei que ele já ia Que topar. valor você passou Eu passei... na época? Nessa época, isso eu acho que já foi um pouquinho mais pra frente, isso era em novembro. Então ali eu já estava cobrando um pouquinho mais. Para 10 dentes eu passei R$3.000, eu lembro. Só que Pô, antes... já era legal, porque já você tava no começo. tava no começo, Deve mas ter dado assim, frio já na tava... barriga de Nossa, cobrar ainda. muita. Toda vez que... Eu sempre busquei aumentar um pouquinho o valor, né? A cada atendimento ali eu ia tentar. E as pessoas estavam comprando a ideia, estavam gostando do trabalho e eu estava melhorando. Tudo isso sem curso. Eu ia na mão mesmo e continuando, né? Consumindo conteúdo, tudo que eu podia ali, eu estava tentando aprender. E eu fui melhorando, fui realmente pegando uma mão melhor, tendo uma noção melhor. E essa procura foi vindo. Daí eu ofereci por R$3.000. E ele já ia fazer, ele já queria fechar. Só que aí eu propus a parceria porque ali eu vi uma chance enorme de divulgar o meu trabalho e que poderia ser a minha virada mesmo de chave, né? Porque nessa época eu alugava esse consultório uma vez por semana, mas quando precisava eu ainda atendia nesse consultório de amiga e eu dava 50% para ela. Mesmo o paciente sendo meu, mesmo todos os materiais sendo meu, eu dava 50% para ela só para atender ali no consultório dela, né? E aí eu vi que eu precisava sair daquilo. E aí, o que acontece nessa parceria? Ele não deu a resposta de imediato, disse que ia conversar com a esposa dele, porque ela já tinha uma proposta de parceria de um outro dentista que queria fazer as lentes nela. Só que esse dentista era ninguém mais, ninguém menos que Rafa Puglisi. Então, assim, que era um grande nome, né? Já estava consolidado. Consolidado, um mega dentista, fazia lente de porcelana e que queria fazer as lentes nela. Ela é modelo, né? Então, também era assim, uma oportunidade muito grande para ela e para ele. E aí, ali eu já tinha desanimado, né? Eu meio que desisti, já falei, não vai dar certo, deixa pra lá. Só que, mesmo assim, passou alguns dias, ele falou, olha, conversei aqui com ela, a gente viu que são procedimentos diferentes, são lugares diferentes, então a gente topa, assim, fazer parceria. Só que, ainda assim, eu quero te pagar. Ele ainda quis pagar o procedimento. Foi quando eu falei, caramba, que bom, porque eu ia precisar pagar o consultório, o aluguel, e foi Deus mesmo, porque eu não ia ter de onde tirar esse dinheiro. E ele fez a divulgação, né? Ela fez a divulgação, isso em novembro. E em novembro mesmo, a minha agenda de dezembro inteira já tinha lotado. Assim, de segunda a sábado, só não tinha domingo porque o prédio não abria. E tudo isso, detalhe, eu fui preenchendo a agenda sem nem ter consultório para atender. Depois eu vejo o que eu faço. Depois eu vejo o que eu faço. Eu via as mensagens chegando e eu chorava. Eu falava, mãe, eu não tenho onde atender essas pessoas. E aí, no meio disso tudo, veio aparecendo as oportunidades, sabe? Eu vinha abraçando. Até que surgiu um consultório disponível ali todos os dias da semana, porque a dentista estava trocando de um consultório para outro. E aí eu arquei com todas as despesas, com tudo, pagava um valor também e consegui atender aí todos esses pacientes em dezembro. Ô, Thaís, tudo isso porque você fez 2 centrais. Tudo isso porque eu fiz 2 centrais. Você teve coragem de fazer 2 centrais. Exato, tudo isso porque eu tive a coragem de oferecer, mesmo sem um curso nem nada, mesmo com muito medo de não dar certo, mas eu fiz. E hoje você ministra curso também, você sabe a importância de fazer um curso, só que a gente sabe, eu não sou dentista, mas
8 a cada 10 clientes que a gente atende faz faceta de resina hoje lá no Instituto, que resina também é mão. Quanto mais você faz, melhor você fica. E você vivenciou isso na prática. Foi exatamente isso. Você foi fazendo e foi ficando melhor. Eu fui fazendo. E aí depois? E aí você virou o ano ganhando um dinheiro que você nunca ganhou na vida? Desde o início, exato. Desde o início do ano, eu já tinha em mente que eu queria muito abrir meu Fiquei consultório. Rica. Do nada. Eu queria muito abrir meu consultório. Eu conversava com meu pai, né, para ver no que ele poderia me ajudar. E assim, né, também não tinha muitas condições de abrir um consultório. E aí ele conversando comigo falou: trabalha esse ano, vê como vai ser. Quando você conseguir juntar 20 mil, a gente dá início ali à construção, né, à obra, e qualquer coisa a gente faz um empréstimo depois. E 20 mil não dá nem para uma cadeira, né? Que a gente sabe. Aí eu falei, tá bom. De janeiro a novembro, chuta quanto eu tinha juntado. Isso já de 22. Isso de 21 ainda, porque eu já tava ali Sim, quanto? na intenção. Eu tinha juntado 4 mil reais no ano inteiro, praticamente. Falei, meu Deus, para juntar 20 mil... Eu vou precisar de mais 10 anos. Exato. Só que aí, em dezembro, eu já consegui mais do que o suficiente que eu precisava para abrir um consultório. Em janeiro, eu já comecei ali a abertura. E em abril de 2022 foi a inauguração do meu Que é onde você tá hoje. Que é onde eu tô hoje. Que aí você já fez tudo muito bonito, tudo muito bem feito. Sim, ali eu já fiz do jeito que eu queria. Foi ainda na cidade, né, que eu morava. Porque ali, querendo ou não, já tinha um público também. A maioria das pessoas eram de lá. E foi ali que até hoje eu construo aí essa... E a gente se conheceu que ano? Foi 23? Foi 23. Foi 23, final de 2023. Certo. E por qual motivo você resolveu buscar ajuda especializada numa gestão financeira? Em que momento você achou que isso era importante? Porque você já tinha dado certo. Sim. É justamente nisso, né? A gente vê ali o dinheiro entrando, vê o dinheiro saindo e não sabe exatamente o que está acontecendo com aquele dinheiro, né? Eu atendia muito, mas eu não via o dinheiro subindo. Eu ficava com esse questionamento: o que está acontecendo com o meu dinheiro? Eu quero juntar para fazer alguma outra coisa, quero expandir, mas eu preciso melhorar essa gestão, eu preciso entender melhor o que está acontecendo para justamente conseguir sair de onde eu tô. Porque eu me vi basicamente assim, parada, sabe? Estagnada, sem conseguir sair do lugar, principalmente nesse quesito de crescer realmente, né, financeiramente. E foi quando eu te achei. E em pouco tempo a gente conseguiu organizar muita coisa junto. Foi, porque você... tempo. Eu sempre falo, pessoal, que a Thaís, ela nunca foi uma pessoa desorganizada financeiramente. E eu posso te falar isso porque eu atendo muita gente, tá? Então eu sei bem o que é um dentista desorganizado. Eu acredito que, na verdade, você só não tinha informações. Sim. E você não tinha aquela gestão na palma da mão. E eu me lembro também de algumas experiências que a gente teve ali. Sem falar de números e tal, né? Para não expor, mas eu lembro de um susto que você tomou no primeiro mês que a gente fez a separação lá da vida pessoal da profissional, porque talvez você não imaginava o quanto de dinheiro você direcionava para o teu pessoal. Sim. E eu acho que aquilo deu um baque e fez você tomar uma decisão diferente, porque todos os outros meses você já mudou e aumentou a tua lucratividade significativamente, né? Sim, foi realmente um susto que eu tomei, porque isso era uma coisa que, né, já me preocupava. Eu não sabia, não tinha noção de quanto eu gastava. Eu já tentava ali fazer algumas contas, mas não adianta, né? Não é a mesma coisa. E aí, em minha defesa, foi dezembro. Né? Dezembro a gente sempre começou em dezembro. Foi dezembro. Mas foi um susto enorme, porque eu realmente vi que eu estava gastando, às vezes, até muito mais do que eu precisava, né? E eu sempre tive em mente, assim, esse controle de ter noção, né? Eu não vim de tudo, eu não vim já tendo ali tudo que eu queria. Eu realmente vim de baixo, então eu tenho noção do quanto que eu estava trabalhando para ter aquele dinheiro e eu não queria ver aquele dinheiro se perdendo, né, dessa forma. Porque realmente tinham coisas que não tinha necessidade. E aí logo depois, quando a gente viu tudo, né, para onde esse dinheiro estava indo, realmente já começou a melhorar.
E quando a gente se conheceu, pessoal, a Thaís já tinha uma reserva de emergência, já tinha um dinheiro guardado ali. Só que depois que ela conseguiu entender como funcionava os números, separou isso tudo bonitinho, eu me lembro que naquele ano você teve um resultado absurdo, né, de lucratividade, que você aumentou aquela tua reserva assim, significativamente. E ainda a gente falava, poxa, olha o quanto você tinha no começo do ano e olha como aumentou isso. O fato de visualizar, de entender, de separar tudo, eu acredito que faz muita diferença, né, Não, Thaís? faz muita diferença, até porque é uma coisa que a gente sempre fala, você nunca deixou de fazer nada. Nunca. Eu realmente nunca precisei pensar, não vou fazer isso porque eu quero juntar tanto. Não, realmente é algo assim, que eu tomei consciência e foi acontecendo, né? A gestão em si. É importante você falar isso. Tem muita gente que às vezes não fecha uma consultoria, uma mentoria financeira, porque acha que vai ter que se privar de tudo. Não. Você não se privou de nada. Você só se organizou. Sim. Inclusive, né, nem estava, né, no script para falar disso, mas a gente tem 2 exemplos. Você tem um exemplo aí clássico que, se você sentir a vontade para compartilhar, seria legal. Você tem 2 exemplos de 2 viagens internacionais que você fez, em 2 momentos diferentes. Sim. Que foi 2 viagens importantes na tua vida, mas que teve um significado financeiro totalmente diferente uma da outra. Né? Uma no primeiro momento em que você parcelou algumas coisas, fez algumas coisas totalmente diferentes, e uma segunda que você fez agora em 2024, que talvez foi uma viagem maior ainda, com gastos bem mais estruturados, com planejamento melhor, e que você aproveitou tudo do mesmo jeito, sem fazer dívida, sem fazer parcelamento. Sim. Essa primeira viagem foi logo antes, né, de eu iniciar a consultoria com você. Eu viajei em outubro de 2023 para Orlando. Eu levei a minha irmã, ela fez 15 anos nesse ano, então eu quis dar de presente para ela. Então ali eu já sabia que eu ia gastar muito, né? Só que eu não tinha aquela organização. Eu sabia que eu tinha condições de fazer isso, mas eu não tinha muita noção, né? Para mim, parcelar algumas coisas era a melhor opção. Pagar outras à vista com o que tinha. Eu fiz, mas ainda assim foi totalmente diferente, né? Inclusive lá eu vi que eu gastei depois muito mais do que eu tinha imaginado, porque justamente faltou essa questão da organização. E aí, menos de um ano depois, eu fiz uma outra viagem internacional, agora em agosto de 2024. Eu fui para a Europa. Né, visitei ali 2 lugares que era meu sonho. Eu fui para Grécia e para Paris, que realmente a gente sabe que a Europa é mais caro, né? Precisa ali de uma organização maior. E a diferença é que eu fiz tudo à vista, né? Sem me preocupar assim, com o depois, né? Que se eu iria continuar pagando alguma coisa. Então, foi uma viagem muito mais tranquila que assim, eu não fiquei pensando muito nessa questão de gastos, nem precisei, vou me organizar tanto tempo para isso. Porque não, minha vida financeira, né? Já estava organizada. Então, foi totalmente diferente. Né? É diferente. Aproveita mais. E você chegou depois dessa viagem, pronta para trabalhar, e não teve que se preocupar se tinha cartão para pagar, se tinha parcela de viagem para pagar. É diferente. É diferente. Tem mais um recadinho aí, viu, galera? É possível realizar tudo. É o que a gente prega lá. Eu acho que fazer uma boa gestão do teu dinheiro, independente se você faz sozinho, se você faz com uma equipe de gestão, é justamente para isso, para você aproveitar a tua vida. O dentista não tem que só trabalhar, não. A gente fala muito sobre isso. Se você trabalhar, ganhar dinheiro e não aproveitar, também não faz sentido nenhum. Não faz. A questão não vai levar também aquela filosofia do que só se vive uma vez, vai que eu morro amanhã. Realmente, só se vive uma vez, exatamente por isso, vamos viver essa vida com sabedoria. E essa frasezinha, vai que eu morro amanhã, isso daí é um pouco de frase de fracassado, porque a chance da gente morrer amanhã é de 1%, 99% é de chance de viver. Então aí vai que você dá um azar e não morre, você tem um monte de dívida. Então vamos pensar no futuro. Dá para se organizar, ter uma boa reserva de emergência, criar sua independência financeira igual você criou e aproveitar a vida e os momentos igual você está aproveitando. Sem dúvida. A diferença é que talvez não dá para fazer 3 viagens dessa no ano.
mas dá para você organizar uma dessa, ir lá e pagar. E você fez algumas outras também e nada comprometeu a tua empresa. Pois é. E esse ano tem projeto novo, né? Tem. Esse ano vai ter que economizar mais, né? Sim, esse ano sai uma coisa que já estava nos planos, né? Até para acontecer antes, que a gente já tinha se organizado, inclusive, que poderia ter acontecido antes. Mas acho que tudo acontece no tempo certo, né? Mas esse ano realmente sai. Esse ano sai. E nós vamos deixar o pessoal no ar aí, curioso, mas esse ano tem muita coisa boa acontecendo por conta de toda a organização. E quando a gente fala assim da gestão financeira, eu gosto sempre de frisar, viu, Thaís? E de dar sempre o mérito para o meu cliente, tá? Mas a gestão ajuda, ela direciona, mas quem está ali na prática é você, então tudo isso que você está conquistando é mérito seu, porque a gente faz o nosso trabalho para centenas de clientes no Brasil inteiro e não dá o mesmo resultado para todo mundo, porque não depende só da gente. Às vezes a gente vai lá e fala assim, não gasta com isso agora, porque é supérfluo, a pessoa vai e gasta. A outra não gasta, ela vai ter um resultado diferente. Então, assim, você muitas vezes podia ostentar ou gastar muito mais, ter um padrão de vida muito maior do que você tem hoje, e não tem, porque você tem um foco, você tem um objetivo, tem um propósito. Então, isso lá na frente vai te recompensar. Na verdade, eu acho que já tem recompensado, né? Já tem recompensado. Sim, já tenho colhido muitos frutos ali, né, de tudo isso. E vai colher bem mais, acredito eu. E me fala outra coisa. Em que momento você fez Você fez curso? Porque até agora você falou que não fez curso ainda. Eu tô curioso. Você fez algum curso de resina depois? Tinha uma pessoa que era muito fã, né, que foi, inclusive, a que eu mais via postando ali conteúdo gratuito no Instagram, na internet, enfim, que era o Arbex. Então, o primeiro curso que eu comprei foi o dele, o online. Só que eu nunca consegui terminar esse curso. Deixa eu te falar. Eu gravei com o Arbex aqui e ele falou sobre isso, que lá na plataforma ele vê que um tanto de aluno compra e não termina o curso. Eu comprei 2 vezes o curso e não consegui terminar, porque um pouco de falta de organização de tempo, né? Graças a Deus eu passei a atender ele todos os dias, paciente de lente. Outro porque é muito conteúdo, né? Ele falou que tem mais de 200 horas de curso. É muita aula, então assim, eu nunca consegui finalizar para pegar o certificadozinho do curso. Mas aprendeu, tá ótimo. Mas aprendi bastante coisa ali. E em um outro momento, se eu não me engano, foi em 2023. Fiz o curso do Dr. Pedro Neto, porque eu já tinha feito um outro curso, assim, que era uma extensão, né? Dele, que era de marketing. E aí, nessa do marketing, eu estava começando também começar a dar curso. Ele me instruiu a fazer um curso para conhecer, né, como era a estrutura ali de um curso presencial, que foi quando eu fiz o curso do Pedro. Mas ali eu já estava assim, já tinha minha técnica, já fiz esse curso, acabou que agregou, óbvio, muita coisa. Mas a técnica em si se manteve a mesma, entendeu? Então, hoje em dia, a técnica que eu tenho não é vinda de muitos cursos, né, assim, de dentistas. Porque eu só fiz esses 2 mesmo. E eu sempre tive essa coisa de... Meio autodidata, né? Você foi aprendendo. Sim. Não, eu acredito que o curso ele é muito relevante. Você sempre aprende, né? Uma Sem coisa dúvida. ou outra. E hoje você tem o seu curso, você sabe a diferença que você faz também na vida dos dentistas. Sim. Nem todo mundo consegue aprender vendo no Instagram ou praticando em si. Eu tive essa facilidade, né? Mas esses cursos que eu fiz, e pretendo fazer outros também, lógico, sempre agregam em vários pontos, Claro. né? Não só na técnica. É por isso que eu gosto muito de falar disso, porque às vezes é uma palavra, uma frase que a pessoa falou ali que pode mudar toda a sua trajetória, né? Toda a forma que você vê ali certas coisas que podem mudar ali o destino final, né? Boa. E quando que você decidiu começar a dar curso também? Porque começou a ter procura, como é que foi isso? Começou a ter a procura, nem foi uma decisão de fato, assim, minha, porque ainda em 2022 chegavam alguns dentistas perguntando, você é da mentoria? E aí, eu corajosa, né? Eu dou. Opa, depois eu vejo o que acontece. Eu dou. E aí,
a minha primeira mentoria foi ainda em 2022 e depois começou a aparecer mais. Comecei dando uma mentoria individual, depois comecei a dar para 2 alunos e aí veio aparecendo, né? Fiz a primeira turma com 4 alunos e agora eu faço turma ali para 8. Que Tudo legal. foi acontecendo mesmo. Muito legal. Deve ser satisfatório, né? Ter Sim. essa galera buscando conhecimento ali com você em tão pouco tempo. Pô, se a gente resumir todo o tema da palestra, que é realmente criar da palestra, ó, eu tô achando que eu tô na palestra. O tema do podcast, que é como construir essa independência financeira em 3 anos. Se a gente pudesse resumir ela, acho que coragem, né? Fazer o que tem que ser feito, o que mais? O que você acha que você fez de diferente? Acho que ter muita determinação, né? Porque parece que foi fácil, contando, né, desse jeito, parece que foi fácil, mas não foi. Aconteceram várias coisas, várias situações que poderiam ter me feito desistir, poderiam ter me paralisado, poderiam ter me deixado com mais medo do que coragem, mas ainda assim eu estava determinada, eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar, porque eu sei de onde eu vim, e eu não queria voltar para aquele lugar nem permanecer, eu queria conquistar mais. Então, acho que coragem, determinação, saber onde você quer chegar e sempre querer também dar o melhor ali para o paciente, né? Não adianta a gente pensar só nessa questão financeira, mas sempre buscar oferecer o melhor para o paciente, principalmente no que a gente faz, né? Que é resgatar a autoestima. Então, acho que isso foi muito importante ali para mim, que me ajudou a chegar. E tudo muito rápido, conforme a gente já citou aqui algumas vezes. Você montou seu curso, tem vários alunos, centenas de alunos lá que já participou, virou referência em faceta de resina, foi convidada para dar palestra no CIOSP. Sim. E o que passa na cabeça da Thaís hoje? Quando você fala assim, pô, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu vivi, o que eu passei, porque todo mundo pode dizer que te conhece, mas ninguém exatamente sabe o que você passou para estar aqui. Só você. Porque não foi tudo lindo. Teve os momentos. Todo mundo tem os momentos de humilhação, de vontade de desistir. Você sabe exatamente as dificuldades e as coisas que você precisou fazer para estar palestrando num CIOSP, no maior congresso da América Latina. Então, o que passa na cabeça da Thaís quando você olha para trás, assim? Olha, é realmente, sim, muito gratificante, né? Eu nem consigo pôr em palavras porque sempre foi um sonho muito grande. Desde que eu comecei a frequentar o CIOSP como congressista, eu ficava ali sentada, às vezes eu sentava até no chão quando a palestra enchia muito, mas eu não queria perder aquela oportunidade de estar ali adquirindo conhecimento, porque isso era muito importante para mim, né? E eu sempre me enxerguei no palco, vamos dizer assim. Eu sempre me enxerguei ali na frente. E eu fiz de tudo, né, para que um dia esse momento pudesse acontecer. Então, ver que realmente aconteceu, assim, eu fico realmente sem nem ter palavras para explicar. Mas me sinto muito feliz, muito honrada, né? Principalmente por ter pessoas que reconhecem o nosso trabalho. E é isso, assim, estou muito feliz, muito realizada. Foi realmente a realização de um sonho. Acho que para a grande maioria dos dentistas, né, estar no CIOSP é um sonho, é basicamente... É um reconhecimento, é o ápice. É o ápice, né? Para mim, ali, esse era o ápice. E eu cheguei. Boa. Eu compartilho da sua opinião porque eu nem sou dentista. E eu tenho uma história parecida, de vir do nada, do absolutamente zero. E o convite para palestrar no CIOSP 2025 me pegou muito de surpresa também, porque é um reconhecimento no meu odontológico. Sim. Né? Significa que o trabalho que estamos construindo chamou a atenção de alguma forma e isso traz um resultado pessoal muito grande, pelo menos para mim. Me fez ir embora pensando aquele dia, falando, poxa, tá valendo a pena. Sim, é exatamente essa sensação, sabe? Valeu a pena tudo que eu passei e vai continuar valendo. E é tão doido, porque é algo que a gente nem ganha nada pra isso. Então, você vê que não tem nada a ver com dinheiro. Não.
é com realização pessoal. E não é pra fazer bonito, não, ou pra se achar melhor do que os outros. É realmente pra ter esse sentimento. Todo o trabalho, todo o esforço, todas as dificuldades, as humilhações, tudo valeu a pena. Sim, é isso. Gosto disso. E tem um episódio no teu Instagram que eu gostaria de falar disso. Tem um episódio lá que tem um videozinho de uma pessoa que você abordou na rua e mudou totalmente o sorriso dela. Queria que você contasse um pouquinho daquilo. Você fez mais de uma vez? Você fez uma vez só porque eu vi um vídeo lá. Uhum. Queria que você contasse um pouco dessa história, de onde você tirou essa ideia, porque Sim. parecia ser uma pessoa muito simples. Sim. Então, a ideia veio de uma vontade muito grande que eu tinha de presentear alguém que eu realmente não conhecia, que eu nunca tinha visto na vida. Porque eu tinha chegado já num momento ali da minha carreira que eu já tinha, né, uma estabilidade financeira, mas eu precisava ali preencher mais, sabe, ali por dentro, vamos Faltava dizer assim. uma doação, né? Isso, faltava fazer outro. algo por alguém sem querer nada em troca. Eu tinha essa vontade muito grande em mim. E na época tava super em alta essa trend de R$2 um presente misterioso. Entendi. E eu juntei essa vontade muito grande que eu tinha, foi na época de Natal, então eu juntei um sorriso, vai ser um presente enorme. E eu tava pensando justamente, né, o que eu posso fazer, como é que eu posso registrar isso. E aí veio a ideia de fazer R$2 ou um sorriso misterioso. E foi quando eu e as pessoas que trabalhavam comigo, né, tentamos estruturar ali como a gente iria fazer isso. Porque não dava para abordar qualquer pessoa na rua, porque eu não sei se seria alguém com condições de fazer ou se seria alguém que realmente precisava daquilo. Alguém para ser justo a doação, né? Para ser justo, exato. Eu queria que realmente fosse alguém que precisava daquilo e que fosse fazer a diferença na vida dela, que não fosse ser só mais um sorriso, né? E sim realmente uma transformação de vida. E aí eu pedi ao meu... Ele fazia parte do meu marketing, né? Ele fazia as gravações lá para mim. E eu também tinha uma outra dentista que trabalhava comigo. Então, antes de eu abordar a pessoa, eles faziam meio que uma entrevista ali. Um estudo, uma entrevista. estudo. Eu vi, assim, a pessoa de longe e eu falei, vamos naquela ali, vamos lá ver como que é a história de vida dela, tenta pegar alguma coisa. E a dentista tentava ver o sorriso da pessoa, né? Porque tinha que ser também um sorriso que impactasse. Claro. Tinha que ser alguém que realmente precisasse. Porque uma pessoa com um sorriso ali já bonito, imagina, se eu abordo, não ia fazer diferença. Não ia fazer muita diferença na vida dela. E aí, cheguei a abordar uma pessoa, antes dessa, que é a Camila, que é a pessoa do vídeo. Cheguei a abordar uma pessoa que a história de vida dela era muito legal, que o sorriso dela precisava de uma transformação, que eu vi que realmente iria impactar, né? Mas essa pessoa não topou, porque ela tinha acabado de começar no emprego dela, ela era gari da rua, né? A gente estava ali bem no centro da cidade. E, assim, uma pessoa super simpática, sabe? Muito gente boa, assim, com a vida mesmo. Estava super feliz de estar ali trabalhando. E ela falou, olha, eu comecei a trabalhar aqui agora, eu não vou conseguir sair. Eu falei, mas a gente dá um jeito, a gente tenta falar com o seu supervisor. Aí ela, não, não vai dar, eu não quero perder esse emprego. Eu esperei muito por esse momento. E aí eu falei, tá bom. Olha, eu já comecei a dar uma desanimada, né? Aí eu falei, Deus, coloca a pessoa certa no meu caminho. Eu não quero que seja qualquer pessoa. Mas que legal também da parte dessa pessoa, sim, né? Sim, muito, achei. E aí, depois continuamos procurando. Já estava ali a ponto meio que de desistir, porque eles estavam abordando algumas pessoas. Tinha gente que não dava nem atenção para eles. Tinha gente que, sim, realmente não precisava. Até que eles abordaram essa senhora, a Camila. E ali, logo no início, assim que eles perguntaram do sorriso dela, ela já se emocionou. Ela já começou a chorar, contando só um pouco da história dela, né? Só contando o que o sorriso dela incomodava nela. E a dentista viu que era um sorriso ali que realmente precisava muito de uma transformação. E eu abordei a Camila, que foi o vídeo, Onde né? que foi?
aquele lugar ali? Então, ali é o Calçadão de Caxias. Entendi. Que é onde eu moro, onde fica o meu consultório. E ali é bem no centro mesmo da cidade. Passam pessoas o tempo todo, era época de Natal. Então tava cheio, muita gente. E assim, foi um achado mesmo, né? Daí Era ela pra topou ser. e já foi. Sim, aí eu abordei, falei R$2, um sorriso misterioso. Aí ela falou baixinho até, sorriso misterioso, sem nem saber o que viria pela frente, né? Porque realmente não foi nada armado, não foi nada combinado antes. Só precisava ser uma pessoa certa. Só ser filtrado. Exato. E o vídeo bombou, deu super certo. A história da Camila, assim, inclusive, o vídeo não é nem metade do que realmente foi esse momento, né? O que eu buscava ali antes de postar o vídeo eu já tinha encontrado. Então, mesmo que não tivesse vídeo nenhum, para mim já tinha valido totalmente a pena. Porque ela tem uma história de vida realmente muito impactante, que o sorriso realmente faz parte, né, assim, de traumas da vida dela, e que essa mudança, essa transformação fez todo sentido, realmente mudou ali não só o sorriso, né, mas A vida a dela. vida dela. Tenho certeza que é um episódio que ela nunca mais vai esquecer. Nunca mais, até hoje. O filho dela, ele, inclusive, quando eu tava gravando, né, eu postei uma préviazinha ali no Instagram. Aí ele comentou falando, ai, meu sonho. E aí depois, quando ele viu que ia ser a mãe dele, ele falou, meu Deus, é minha mãe. Porque o filho dela já me conhecia, já tinha vontade de fazer ali lente comigo. E depois, né, ele entrou em contato, sim, com muita gratidão. Não só ele, mas ela até hoje manda mensagem. Sim, muito agradecidos, né, falando que realmente mudou a vida dela. O filho conta que hoje em dia ela grava stories, uma coisa que ela não fazia antes. Eu vejo realmente ela grava story cantando. E que mudou realmente ali a autoestima, né? Que hoje em dia ela é uma pessoa mais alegre, mais feliz, consegue sorrir mais, consegue conversar melhor com as pessoas. Então, realmente foi uma mudança ali. Que sirva de exemplo, eu acho, que para mais dentistas, porque foi Sim. muito bonito e que vocês têm um dom na mão, Sim. literalmente na mão, e que não se faça só pelo dinheiro, né? Que se Uhum. faça também por missão, por transformação, por propósito, porque eu acho Exato. que isso transforma realmente a vida Sim, das pessoas. eu acho que a gente tem que ter um propósito, sabe? Não somente buscar ali o dinheiro, mas se não tiver um propósito, eu acho que não dá certo. O dinheiro é a consequência. Exato. Se você fizer um trabalho bem feito, focar no teu cliente, focar no teu paciente, focar no trabalho bem feito, o dinheiro ganha, o dinheiro vem. Sim. Agora, se ficar correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Esse é fato. Uhum. A gente sabe disso na prática. Thaís, para a gente caminhar para o final, eu gostaria que você respondesse uma última pergunta antes da reflexão. É possível ficar milionário na odontologia? Ah, sim. É possível. Sem dúvidas. Não estou dizendo que é fácil, né? Não é fácil. É difícil, tem um caminho longo ali e certo, né, que você tem que seguir, mas é possível. Eu gosto de falar disso porque eu posto alguns vídeos. Eu postei recentemente um vídeo falando sobre isso e eu tenho muitos dentistas comentando. Ah, isso é mentira, você é um mentiroso, não tem como ficar milionário na odontologia. E eu falei, pô, eu vou usar o podcast, eu vou usar casos reais, eu vou usar dentistas reais, porque é possível qualquer um ficar milionário no Brasil, desde que estejam dispostos a gastar menos coisa supérflua, viver um padrão de vida coerente com o que ele ganha e Sim. trabalhar direitinho, né? Organizar o seu dinheiro. E eu queria que você deixasse uma reflexão para aqueles dentistas que ainda não alcançou a sua independência financeira, aqueles dentistas que às vezes têm mais tempo de formado que você, ou que estão se formando agora, mas que estão olhando, de repente, a gente falar sobre alcançar a liberdade financeira em 3 anos e talvez estão pensando, caramba, será que isso realmente é possível? E você viveu isso na prática, está vivendo isso na prática? Então eu queria que você deixasse aí uma reflexão para que eles não desistam e entendam que é possível. Então, tem uma palavra que eu acho que faz muito sentido na minha vida, não só profissional, mas pessoal, que inclusive você citou muito, que você mesmo viu, né, que fez parte ali da minha história, que é a coragem. Então, se eu tenho uma dica para dar para esses dentistas,
é justamente essa. Tenham coragem de arriscar, tenham coragem de fazer aquele curso que você quer, porque isso pode mudar a sua vida. Tenha coragem de sair de uma clínica popular que você está, às vezes, até confortável, para abrir um próprio consultório, né? Arriscar mesmo. Porque muita gente não faz isso por medo. Muita gente não dá o próximo passo por ter medo. E ter coragem não significa a ausência do medo, né? Mas sim arriscar e ir com medo mesmo. E entender que mesmo com todo esse medo, é possível a gente chegar em lugares que a gente nem imagina, né? Que seja possível. Porque assim foi comigo. Em vários momentos da minha vida, eu só consegui seguir porque eu arrisquei, porque eu tive coragem. Então essa é a dica que eu dou. Tenham coragem de arriscar. Não deixem o medo te paralisar, porque você pode chegar a lugares inimagináveis. Se der medo, vai com medo mesmo. E coragem é a palavra que representa todo mundo que teve sucesso um dia. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que foi medroso o tempo inteiro, né? Em algum momento você precisa ter coragem de dar o primeiro passo. Como eu sempre digo, Deus fez todo mundo para ser próspero, mas ele deixa você escolher o quanto você deseja essa prosperidade ou não. Quero deixar registrado que eu já admirava muito você como profissional e hoje, conhecendo um pouco mais da tua história, consigo admirar ainda mais. Quero te agradecer, de verdade. É muito legal poder conhecer pessoas assim, que veio do zero, que construiu com a coragem, com o recurso que tinha, do jeito que dava, e poder ver de perto tudo que você vem construindo. Parabéns, parabéns pela cabeça no lugar, parabéns pelo padrão de vida equilibrado que você vive. Talvez as pessoas que vêem na rede social vão falar assim, será que essa menina vive o padrão de vida equilibrado? Vive, porque sim, você sabe disso, eu sei também, né? Sim, que tem um grupinho lá, né? Então, de verdade, parabéns, e eu tenho certeza que esse projeto novo esse ano vai ser sucesso. Logo nós vamos estar lá comemorando ele também. Sim. Porque você merece. Muito obrigado pela tua presença e espero ter você aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sem dúvidas, né? Esse convite foi muito importante para mim, porque você trabalha também com os maiores dentistas do Brasil, né? Que eu conheço. Então, esse convite tem um grande significado para mim também. E eu espero que isso ajude, né, outros dentistas que talvez estejam se sentindo ali perdidos, frustrados, mas que sirva de inspiração, né, não só o meu, mas todos os outros dentistas que você tem feito, que usem esses podcasts como inspiração mesmo, para ver que é possível, sim, chegar nesses lugares onde a gente chegou, que ainda estamos chegando, né, e que eles podem chegar também. Muito bom. Para as pessoas te encontrarem, deixa seu @ no Instagram aí para a galera te seguir. Sim, meu Instagram é doutora.taiscalisto. É isso. E segue lá. Segue lá que vai ver o trabalho que a doutora posta lá. Sim, segue lá para ver as novidades, os cursos. Inclusive essa novidade que o Alan tá falando aí em breve. Desse ano não passa. Desse ano não passa. Vocês me encontram no Instagram, @AlanEspinosaMatias, e no YouTube, no nosso canal Eu Escolhi Prosperar Podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam e ative o sininho lá, porque todo domingo às 10 da manhã tem episódio novo com um dentista diferente, trazendo o máximo de conteúdo para você, dentista de todo o Brasil. Isso pode ser a virada de chave que você está esperando. Bora prosperar e até a próxima.